Olá, companheiros, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Causa Operária TV, aqui em parceria com a Rádio Causa Operária. Estamos aqui sincronizados para mais um episódio do podcast Música de Classe, podcast onde a gente comenta aí fenômenos, movimentos, artistas da música popular, seja brasileira ou internacional, né? E a gente procura dar um tom mais politizado para esses fenômenos, tirar essas coisas daquela análise superficial e tradicional. Mas bem, antes de começar o episódio de hoje, vou dar aqueles avisos tradicionais, né? Primeiro, vou pedir para todo mundo aí que está assistindo se inscrever aqui na Causa Operária TV, né? A gente recentemente quebrou a barreira dos 87 mil inscritos, se eu não me engano, chegamos a 88? 88. Então. A gente estava 88 e 100 quando eu vi hoje de manhã. Então, rompemos a barreira, né? Aumentou, finalmente tinha paralisado, então ajude a embalar essa onda de inscrições, inscreva-se você também. Se você não tem conta, que é uma das razões majoritárias para uma pessoa não se inscrever num canal que ela adora, e eu imagino que você adore a Causa Operária TV, vou pedir para você criar a sua conta, então atualizar o seu e-mail do Yahoo, do UOL, do Ball, do Hotmail e assim por diante, passar para um Gmail aí, criar uma conta no YouTube, porque você não vai estar dando nada pro Google fazendo isso, né? Muita gente pode achar assim, vocês estão fazendo propaganda do Google, não sei o quê. Não, é porque você vai estar ajudando a gente e você vai estar vendo os anúncios do Google, tendo ou não conta no YouTube. O anúncio do Google, ele não perdoa, todo mundo está sujeito a isso daí. Então, se você vai ver o anúncio de qualquer jeito, pelo menos você pode estar ajudando a gente se inscrevendo aí, sendo membro da Causa Operária TV, por apenas R$8 ao mês, você pode ajudar a gente aí a construir esse canal de televisão na internet, né, 24 horas por dia, ajudar a nossa técnica a adquirir mais equipamentos, né? Você pode contribuir aí para a construção desse canal, que é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, mas que a gente toca todos os dias, porque é uma tarefa importante do Partido Revolucionário, ter a sua imprensa independente, né? Esse aqui é só um braço dela, né? Nós temos o Diário Causa Operária, temos o jornal e também a Causa Operária TV. Então, se você puder ser membro para ajudar a gente, né? Se puder deixar um superchat aí na transmissão também para contribuir, né, com o nosso trabalho, também muito bem-vindo, né? E se você quiser deixar um comentário sobre o programa, eu vou pedir, por favor, para você deixar o seu comentário no vídeo que vai ser gerado do acervo, porque na transmissão é muito difícil pegar o seu comentário, é muito difícil de ler o que vocês estão falando, né? Vocês podem interagir no chat sem problema, com certeza que um de nós está sempre vendo e dá uma olhada lá, vai dar um feedback, mas de preferência deixar os comentários no vídeo, que vai ser cuspido aí pela transmissão para o acervo, que lá a gente consegue ver na íntegra aí o que vocês acham, tudo, a gente sempre lê todos os comentários, adora ver as interações de vocês, é uma coisa muito satisfatória para nós. Então vou pedir para você aí deixar o seu comentário no vídeo. Bem, deixados os avisos de lado, né? Estamos hoje desfalcados de um integrante, né? O nosso amigo Carlos Nishimiya não pôde vir hoje, mas a gente faz o podcast mesmo assim. Na semana que vem ele está de volta. E, bem, hoje a gente está com um tema aqui, né? Interessante, foi um pouco surpresa, né? Mas acabou que caiu que nem uma luva, né? O Henrique fez a sugestão do século pro tema do podcast. Foi, né? Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro, no Rosa. Você olhou onde aí? Eu olhei aqui para fazer o cálculo, né? Mas pior que já é sexta-feira, que a gente tá gravando muito tarde hoje. Mas não é sexta-feira ainda. Falta pouco para não ser. Não é. Tô com o computador atrasado. Seu computador é anti-bolsonarista, ele tá contando horário de verão. Exatamente. Mas o pessoal não deve estar entendendo direito, mas nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro, o Noel Rosa, poeta da Vila Isabel, completaria 110 anos de idade. E aí nós aproveitamos aqui para fazer esse podcast Música de Classe sobre o Noel Rosa, que é um dos mais importantes aí compositores da música popular brasileira, da história da música popular brasileira. E como o Nishimiya não tá aqui, um abraço para ele, eu vou dar sabe aquele pontapé que o Nishimiya normalmente dá? Falando que o Noel Rosa nasceu, né? Ele teve chegou a fazer isso, né? Ele chegou a fazer isso, mas com muita dificuldade. Isso que eu ia falar, Né? Ele
nasceu aí de um parto muito complicado e que o médico obstetra precisou usar o fórceps, que é aquele instrumento. Aquela pinça sinistra do médico. Quem não sabe o que é, pode procurar no Google agora. Aí que eu acho que vai ficar horrorizado com a imagem que vai brotar na sua cabeça. O cara pinça gigantesca puxou a criança o Noel de lá e falou: vem cá compor umas músicas aqui. E aí, pra complicar ainda a vida dele, ele nasceu com um problema chamado hipoplasia, que é um desenvolvimento limitado da mandíbula. Em suma, o queixo dele era zoado. Ele tinha uma cara de velho. Pra dentro. Ele tinha uma cara de queixo velho. Fino, assim. Queixo pra dentro. E eu já vi uma entrevista do Adoniran Barbosa, que eu acho que nem conheço. Apesar de eles terem nascido no mesmo ano, acho que eles não se conheceram pessoalmente. E o Adoniran chamou o Noel de Queixinho, alguma coisa assim, né? Que eu acho que era o apelido dele. Queixinho. Entre os amigos, né? Porque naquela época não tinha esse politicamente correto também. Também a pessoa era mais de boa, né? Ele mesmo, como sambista, devia levar muito na brincadeira. Será? Sambista em geral é gente boa. Eu tenho uma prova, que sim. Você tem a prova? Porque tem a... Eu particularmente, se eu tivesse o queixinho aqui, não sei se... Não, sair na porrada é parte da vida também, né? Não. Tá. Com certeza o cara leva na boa. O cara passou a vida na zona? Na zona. Isso quer dizer na zona... na zona... O cara com certeza não vai também a terminologia zona também tem que ver se isso pode usar. Pessoal que abre o livro. O pessoal que é novo já descobriu que esse aqui não é um podcast politicamente correto. Né? Bom, eu ia falar disso no meio, que é um episódio interessante, mas para provar que ele não ligava muito para essas coisas de ofensa, ele tem um episódio da sua vida de compositor em que ele trava um duelo de composições com o Wilson Batista, que é um compositor, um sambista do Morro, né? Do Noel Rosa, a gente vai falar disso. É um compositor oriundo aí da classe média, mas é interessante ouvir. Tem até no YouTube uma apresentação que eles vão contando a história de um para o outro. Bom, o Wilson Batista escreveu essa, o Noel escreveu essa respondendo, depois tem a tréplica, deve ter umas 6 músicas aí. Até mais, não sei. Uma batalha, era uma batalha. Era uma antiga batalha do que hoje o pessoal faz. Batalha de rima, era batalha de samba. E aí um ofendendo o outro, né? Num dos casos aqui, o Wilson Batista fala no samba abertamente que ele é um cara feio e tal, né? E termina, que eu tava ouvindo isso hoje, termina que a última música, me parece que o Noel não gostou da letra, óbvio, mas ele gostou muito da música e é a única parceria dos dois, porque o Noel fala, faz o seguinte, deixa eu pegar essa música aqui e eu vou colocar a letra falando do nosso amor em comum pela Ceci. E aí ele colocou a letra dele, então os dois também têm essa parceria, e os dois que são considerados rivais, assim, mas embora eu acho que eles eram amigos, apesar de serem rivais nas composições. Mas essa história eu ia contar no meio, mas já que a gente falou de politicamente correto, vale a pena ouvir esses sambas aqui, que tem bastante coisa politicamente incorreta. E só por isso. Né? Vale a pena. Não, mas vale a pena. E das músicas do Noel, particularmente, dessas músicas aí com essa batalha com o Wilson Batista, tem das músicas assim das mais conhecidas do Noel, né? Por exemplo, o Palpite Infeliz, por exemplo, que é bastante conhecida, e outras também. Mas vamos lá. Então, onde que a gente parou? Ele nasceu no nascimento. A gente parou na parte que ele nasceu. Tem a mandíbula, uma coisa importante aqui que vale colocar, né, que vai ser bem presente, é que ele é nascido no bairro da Vila Isabel, né? Estudou no Colégio São Bento. E ele era um cara marcadamente de classe média, né? Isso é uma coisa boa de colocar já do começo, porque a gente vai entrar numa questão sobre isso, né? Mas ele é um sujeito marcadamente de classe média, né? Você falou que ele estudou medicina, né? Para que o pessoal pode falar, né? Mas será que era de classe média mesmo? Que é uma coisa boa, eu acho uma boa atitude. Sempre que assim, chegar alguém e falar que o seu músico popular brasileiro favorito era um cara de classe média, eu quero você olhar pra ver se era mesmo. E se for, também o que o cara representou de verdade. Tem que ver, sim, se for, você tem que entender se existe um problema real nisso, né?
Porque, assim, como a gente já falou 1 trilhão de vezes nesse podcast, né, a pessoa vale o que faz, né? É o contrário da música do Bezerra da Silva, né? Que ele fala que o sujeito só vale o que não vale o que é, somente o que tem. É o contrário, a pessoa vale o que faz nada, e não o que é. Né? Então, nesse sentido, né? É bom sempre dar uma olhada, né? Porque falando de cultura brasileira, sempre o cara bom tem algum asterisco ali, e o cara que é uma bosta é levado como deus da coisa por todo mundo. Exatamente. Mas, pra quem se questionou, mas como assim, de classe média mesmo? Bom, ele é tipicamente classe média, ele era foi ser estudante de medicina quando ele Em se formou. 1900 Acho que 31. Ele morreu em 29 ou 37, 31, né? que ele vira estudante de medicina. Ele entra na faculdade de medicina, acho que foi em 31. Então, nos anos 30, você ser estudante de medicina... Nossa. Não era pra qualquer um, né? não era pra ninguém, né? Ainda não é pra qualquer um. Ainda né? não é pra qualquer um. Na época não era pra ninguém, então. 31 mesmo. E aí a gente tem que dizer que tudo bem que também a medicina, o estudo da medicina não durou muito tempo na vida dele. Que logo... Assim como a vida dele não durou muito tempo assim como a própria também. vida dele não durou muito tempo. E ele, por se interessar por música, antes mesmo de entrar na faculdade, né? Aprendeu a tocar bandolim de ouvido, depois foi pro violão e começou a frequentar as noitadas, né? A boemia carioca, conhecendo aí os artistas, tanto os intelectuais de classe média, os sambistas do morro, começou a conviver com os artistas, os músicos da época. E aí ele passou a compor e tudo mais, o estudo da medicina não vingou. Ficou escanteado. O cara não... isso é uma coisa bem comum também para artistas assim que tem um potencial, né? Você vê uma coisa até meio coincidência de quem tem o potencial. Né? O cara muitas vezes abandona aquela coisa que ele planejava fazer, porque efetivamente vai dar lucro isso daqui. E no caso dele, né, ele também não necessariamente precisava correr assim desesperadamente atrás de dinheiro. Como a gente falou, é um sujeito de classe média, né? E teria condições, dependendo, de se manter simplesmente fazendo música. Né? Uma das coisas que acaba favorecendo muitos caras que vão para o caminho da música sendo da pequena burguesia é isso, né? Se o cara for de classe média alta mesmo, ele sai aí fazendo o negócio com mais uma autonomia maior, né? Aí tem que ver se ele tem bala na agulha mesmo para ser um músico bom ou se ele vai ser simplesmente um cara que faz uma coisa insignificante e sustentado pela família dele. No caso aqui, não é a segunda opção, é a primeira. Ele é um cara bom mesmo. Sim. E isso aí vai se dar principalmente pelo fato de que ele não era digamos assim, do ponto de vista da retórica das músicas dele, né, das letras, daquilo que ele expressava, ele não seria um pequeno burguês puro sangue. Mas sim um sujeito que veio da pequena burguesia, mas conseguiu se introduzir relativamente na classe operária da época. Né? Sim, é bem marcante isso daí. Eu acho que é muito decisivo, inclusive, para a obra dele, para a própria... que a gente vai falar disso depois, né? Um pouco mais detalhadamente, mas eu acho que a própria formação do samba no Brasil é importante, porque justamente vem dessa relação, né, das classes, da classe operária, dos negros e da classe média, principalmente classe média baixa, branca, né, que se misturava ali, formava e começou influenciar o outro, né, bem dizer. O Brasil, né, é uma coisa que é importante pontuar, que a gente meio que já pontuou também em outras edições, mas eu acho que esse episódio é bom para colocar isso em maior perspectiva. A gente já falou aqui que a classe operária brasileira ela passou por diversas fases de desenvolvimento, né? E no caso aqui, na época que a gente está falando do Noel Rosa, a classe operária está ainda na primeiro estágio dela, né? Que é a classe operária composta de negros, principalmente, né? A gente falou no episódio do Gonzagão que isso daí ia se estender posteriormente para o fenômeno do êxodo nordestino e a classe operária ia acabar se compondo majoritariamente de nordestinos, como ela é hoje, né? Que é a classe operária nordestina, e aí com isso a importação da cultura nordestina para o Sudeste, que era a região mais industrializada. Mas aqui, né, a classe operária desse primeiro período aqui vai ser a classe operária negra, né? Isso aqui ainda é a época do populismo, né? Getúlio Vargas e tal. Um pouco... Até começa um pouquinho antes, né? Ainda na década de 20... No final da década de 20.
É bom até, tudo que a gente vai falar aqui, basicamente, passa assim, por um período de apenas 7 anos, porque o Noel Rosa morre antes de completar 27 anos, ele morre em 1937, que é interessante, né? O cara que tem a importância dele, são mais de 200 músicas compostas, ou gravadas, agora eu não me lembro, mas morrer tão jovem, né? É. Mais impressionante é que o cara jovem assim compôs tudo isso. Porque em geral a gente vê que tem um período que demora para a pessoa, né, cultivar aquele talento e tal, e ir lapidando, como a gente viu aqui na nossa saga interminável dos Beatles. O pessoal começou de um jeito e terminou do outro jeito, totalmente diferente, né? E a gente via discutindo álbum a álbum, por exemplo, que a música deles ela ia sofrendo não só influências ideológicas do período, mas também a própria prática deles começava a se colocar, ia se lapidando conforme os anos passavam, as gravações, as apresentações, tudo. E a gente via que a sessão que a gente poderia dizer mais genial da música deles vai estar ali nos últimos anos, né? E aqui no caso dele, do Noel Rosa, você vai ver que tem a música é boa, né? E ele é muito boa, inclusive ele é um dos sambistas mais icônicos que o Brasil já teve, né? Mas ele de certa forma ficou nisso desde o começo. O tempo que ele teve na música, ele esteve aí com grandes composições, tudo. Como você falou, ele fazia até duelo de composição, que deve ser um negócio difícil pra burro de fazer. Imagina, Só saía coisa boa desse duelo só aí. pedrada, né? Só pedrada. E aí os caras são bons, né? Porque se, pô, a pessoa já faz duelo de rima e é difícil. Imagina fazer duelo de letra de samba. Que noia que deve ser fazer isso daí. Porque, meu, Inclusive esse duelo dos dois, né? O Wilson Batista sendo um sambista negro do morro e o Noel Rosa sendo um sambista branco vindo da classe média, inclusive, meio que joga na cara do outro, inclusive essa diferença, mas ao mesmo tempo mostra que o Noel Rosa era um cara que estava misturado, né? Porque finalmente eles se relacionavam, eles tinham, um influenciava o outro, um respondia o outro, e a coisa isso daí é parte da própria formação da música dele, e também, né, não só dele, né, como indivíduo, mas olhando aqui um pouco da história dele, você vai ver que ele tem relações com os principais nomes também da formação da música popular brasileira, né? Orestes Barbosa, Francisco Alves, Aracide Almeida, o Ismael Silva, o próprio Wilson Batista. Se não me engano, ele tem, acho que o próprio Cartola, né? Quer dizer... você falou antes aqui de gravata, o Ataúfo Alves. Ataúfo Alves, não sei se eles se conheceram Mas pessoalmente, mas ele é contemporâneo, é parceiro do Wilson Batista, portanto, esse é o pessoal, né, indiretamente. que eu tava falando antes aqui. Esse é o pessoal que tem muita daquelas músicas que viram meio que música popular naquele sentido elevado, né? Que é tipo aquela música que o compositor não é tão conhecido, é mais a música mesmo, né? Tipo Marchinha de Carnaval, que nem Cabeleiro do Zezé, por exemplo. Que é assim, ninguém pode até ter quem escreveu essa marchinha, não sei se eu der no Google aqui, Deve provavelmente ter. eu acho. Acho Mas que tem. Acho que até paulista essa então, marchinha. mas ninguém conhece, tipo, aquela música daquele cara, aquela música lá, é uma música imortal, né? E ele, por exemplo, vai ser compositor de muitos desses sambas aí que vão ser gravados por pessoas, por outros intérpretes posteriormente, como o Nelson Gonçalves, né? O Silvio Caldas, Francisco Alves, né? Ele é aquele William típico Silva. cara que vai ter a música cantada por aqueles intérpretes depois, né? O pessoal dos anos 40 cantava muito no período da samba canção, que é mais ou menos o período em... Nelson Gonçalves ainda foi além, depois, né? Ele foi além, mas o pessoal cantava. Dizem que o melhor intérprete, na verdade, ele mesmo gravou algumas, né? E ele era um bom intérprete das músicas dele. É impressionante, porque com uma deformação daquela na boca ainda, pra cantar bem, o cara tinha que ter a manha, né? Ele cantava bem, tinha uma voz meio estranha, mas ele cantava bem. Não, ele cantava na boa, né? Porque nessa época também tinha aquela estética do bel canto, assim, a música ainda era muito... O canto
da música popular ainda tinha uma semelhança muito grande com o canto lírico, né? É. Então as vozes tinham uma projeção, eram umas vozes enormes e tal, e a voz dele não era assim, né? A voz dele era uma voz pequenininha, né? Ele não tinha treino, né? Ele não sabia cantar Ele era propriamente. compositor. E Naquela época eu acho que não devia era ter uma comum, limitação né? O compositor também. cantar, né? Ele Como é provavelmente devia ter alguma limitação no canto também, eu acho. Eu acho que, como ele era compositor, talvez ele não tivesse tido a preocupação em... Não, nem chegou a descobrir, né? Exato, mas podia ser que sim. Mas eu acho que desses intérpretes aí, o Mário Frias... Mário Reis. Isso, era o cara que tinha... Mário Mário não, o cara Frias é o secretário. Bolsonaro. O secretário Bolsonaro. o global, né? Esse cara... Imagina o Mário Frias ele é um grande, cantando, cara. ele é um grande herói também, por outros motivos. Mas o Mário Reis é o cara que tinha a voz mais parecida com a do próprio Noel Rosa, né? Mas o estilo mais É próximo. interessante esse negócio do Mário Reis, né? Porque ele Mário foge, Frias também não é do interessante. Frias, do Mário Reis. Porque ele era o Mário Reis de fato era intérprete mesmo, né? E ele destoava dos outros, que o pessoal fala que ele era o canto informal, né? Mais informal, e que depois até o pessoal vai falar que a bossa nova vai comparar com a bossa nova, porque a bossa nova perde aquela coisa do bel canto. Né? Mas não é tanto o estilo da bossa nova, é mais o estilo, por exemplo, do Chico certeza. Buarque. Né? E é um negócio que acabou virando o estilo da música popular, de modo geral, né? Esse jeito de cantar, né? E que tá muito relacionado com o próprio Noel Rosa. Isso daí. A gente parou onde mesmo? No nascimento dele. Não. Ele nasceu, morreu, pronto. Não. Nasceu. Não, paramos no... A gente parou no Colégio São Bento. Né? Isso aqui é uma coisa... eu quis colocar essa coisa toda do problema da classe social dele, porque a grande da iniciativa, né, além do aniversário de morte dele, nascimento? Amanhã, Aniversário de nascimento hoje. dele, né, que amanhã é hoje. Também é o fato de que o nosso queridinho, o historiador desse programa aqui, né? O historiador desse programa. É o nosso queridinho José Ramos Chorão, tem um texto muito bom sobre ele, inclusive que a gente leu aqui, né, para esse episódio, fizemos uma discussão. Muito interessante o texto dele, onde ele vai colocar, né? E eu acho bem legal, né? Inclusive tem gente pedindo aí pra gente fazer o episódio, né? Ele vai fazer um paralelo da música do Noel Rosa com o pessoal da Bossa Nova, né? Porque se você olhar do ponto de vista muito amplo, assim, você vai ver que existe meio que um paralelismo entre as duas coisas, né? Mas dá para sentir a diferença assim que você começa a olhar os detalhes propriamente, né? Tem muita gente que pediu o episódio da Bossa Nova e assim, a gente... Tá chegando lá. A gente tá chegando uma hora lá. A gente chega lá. Uma hora a gente chega lá, eu acho que a gente pode... Temos aspirações a fazer. Inclusive, uma curiosidade, o primeiro episódio desse programa era para ser sobre isso, né? Só que aí a gente viu que não ia dar. A gente não quis desagradar o pessoal de começo, né? Não necessariamente isso, mas eu acho também que a gente não tava com aquele preparo todo, né? Uma coisa que a gente tem que admitir é que esse programa aqui, ele educou bastante a gente, né, em entender esses fenômenos. Né? Mas logo aí podem esperar que vai vir um episódio da Bossa Nova, assim, que é, inclusive, talvez o fenômeno musical assim, mais importante de se entender que vai vir aí com relação à música popular brasileira, né? O MPB. Né? Apesar de ser anterior, eu acho que ele vai ser o movimento mais importante de compreender. Né? Porque ele tem as considerações mais confusas sobre ele, muitas teorias diversas, tudo. E fala-se muita mentira, né? Tem muita história estranha. Tem muita suposição. Aqueles livros cheios de histórias esquisitas, Chega de Saudade. Tem um livro que chama Chega de Saudade, você lê, dizem que não tem nada a ver aquilo que tá escrito. Então é um negócio meio... tem muita propaganda também. Então, nesse sentido, é um tema a ser abordado de extrema importância, né? E justamente por ser um tema de extrema importância, a gente tá demorando um pouquinho para abordar, né? Mas visto que a gente... Cada vez mais, isso é uma coisa também que eu acho que pauta muito esse programa, né? Conforme os outros episódios vão cutucando um determinado tema, a gente já teve esse problema em outros temas, acaba que a gente precisa colocar isso daí, né? Eu acho que logo vai estar vindo aí. Mas o paralelo que o pessoal poderia estabelecer é o seguinte, né? O Noel Rosa, vamos supor uma pessoa que gosta da Bossa Nova, né? Acha que é um senhor movimento e tal, não vamos entrar nesse mérito ainda, que não é para esse episódio, mas poderia se estabelecer um paralelo dizendo o seguinte, que a Bossa Nova tem um valor cultural relevante,
né, do ponto de vista da música popular, pois o Noel Rosa também era um pequeno burguês e ele tem um valor, tem um valor cultural relevante e inegável como música popular, certo? Então eu acho que esse paralelo é colocado e a gente tem aqui a obrigação de estabelecer algumas diferenças aí entre o Noel Rosa e a turminha da Bossa Nova. Exatamente. Porque muitos poderiam dizer assim, diante de uma crítica da Bossa Nova, mas o Noel Rosa também é de classe média. E aí, como fica? Isso daí não resolve todo o problema. De fato, não resolve mesmo, né? Qual que seria exatamente a diferença, então, da classe média que se aventurou aí a fazer a Bossa Nova e da classe média que participou aqui praticamente da formação, né, do início do século aí, do que a gente chama hoje, praticamente do que a gente chama hoje de samba, né? Porque uma coisa é diferente da outra, porque não daria para você falar, bom, se é válido o Noel Rosa também vale a mesma coisa para a Bossa Nova. E aí tem uma discussão, né? Não sei por onde a gente pega aqui. Tem vários pontos que a gente poderia colocar, né? Um primeiro ponto que eu acho que, se eu não me engano, nem tá na discussão que o Tinhorão coloca, né? Que a gente acabou levantando aqui, é uma variável das menos importantes, mas é uma variável a se considerar, é o seguinte. Eu acho que começa pelo fato de que o Noel Rosa, ele entrou no ramo da música popular de fato. Ele é um sambista. Ele se propõe a fazer samba. Ele até fala, né? Ele fala, eles faziam as músicas deles, mas eles buscaram nas batucadas meio que assim a música que eles queriam fazer de fato, então, né? E apresentar no rádio depois e tudo. É samba. O Noel Rosa não se propõe a fazer nada que não seja um samba. Isso é uma coisa que eu ia falar, né? Porque essa argumentação dessa semelhança entre os dois, ela é um pouco superficial também, porque pega um aspecto do negócio, mas não pega um aspecto essencial, que é o fato de que a Bossa Nova é todo um movimento, né? Então. E o Noel Rosa, ele é um cara que nem se falou, se colocou dentro de um movimento, dentro do movimento do samba, né? Dentro de um estilo musical, não um movimento, né? O pessoal da Bossa Nova decidiu criar uma nova coisa, uma Bossa Nova. Uma coisa que não é samba, né? É uma coisa nova. E eles, sendo pequeno burgueses, né? Inseridos num ambiente pequeno burguês, com determinados ideais pequeno burgueses que eles passam nas músicas, produziram uma coisa que tem um forte lastro com a pequena burguesia, que é vindo de pequeno burgueses, com conteúdo pequeno burguês para pequeno burgueses. O samba do Noel Rosa, não, ele é um pequeno burguês, mas ele está produzindo música operária, nesse sentido, samba, né? E o samba dele não era um samba para brancos, era samba mesmo. Como você falou, ele mesmo tinha relações aí com figuras do samba dos negros, tudo, e a música dele, né? Você visto o sucesso que ele teve, né? E o caso dele não é o caso de, por exemplo, aquele cara que nem, né, vou usar um exemplo que não é da música, que nem o Nietzsche, que fez um monte de livros e só ficou famoso depois que morreu. Ele não é esse cara, ele ficou popular vivo. Isso considerando que o cara viveu pouco. Viveu pouquíssimo tempo. Mas ele é popular mesmo, né? Porque depois ele ainda fez mais sucesso. Não só ele é popular, né? Como ele é um patrimônio da música brasileira, né? Ele aqui tá falando, inclusive, que ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Brasil na classe de grão-mestre. Eu nem sei o que significa isso. O Klux Klan, né? Grão-mestre. Nem quero ver o que significa isso. Opus Dei. Grão-maçonaria, né? Grão-mestre. Então, ele foi esquisito. Foi agraciado. Como eu já coloquei aqui, ele tem várias composições que vão além até da figura dele, né? Vão passar pelos intérpretes, não sei o que. Ele é aquele típico músico, né? Que esse fenômeno dos intérpretes é um fenômeno que correu o mundo inteiro, inclusive valia um episódio só o fenômeno dos intérpretes, né? Mas você vê que quando você tem, por exemplo, muitos intérpretes, tem uma certa baixa nessa composição, mas eles em geral eles vão pegar músicas dos caras que são bons, né? Ou seja, aqueles caras que compõem a música, que são, nesse caso aqui, por exemplo, ele é um desses vários caras que compôs a música que foi ficar popular na voz dos intérpretes muitos anos depois. Então, é interessante ver assim, ele é um músico super popular, né?
Então, não dá pra falar que ele fez samba para brancos, ele fez samba pro povo. Exatamente. E o samba dele foi reconhecido pelo povo. Tanto no fato de que a música dele foi... as rádios reconheceram, né? Tanto que os intérpretes anos a fio vão aí cantar e cantar de novo as músicas dele, mas também porque são músicas populares que você vai encontrar aí na boca do povo, né? A roda de samba vai conhecer a música do Noel Rosa, né? Então é uma coisa... Ele não é um músico que fez música para um grupo seleto de pessoas da classe dele, né? Ele é um músico popular. E até essa questão do grupo seleto, né, para não ficar na abstração, também é um fenômeno da diferença já da classe média dos anos ali, meio dos anos 40, anos 50, que é a classe média da Bossa Nova, da classe média do Noel Rosa na Vila Isabel, né? Isso aí que você colocou é importante. Ele dos edifícios, do Copacabana. A classe média dos anos de 1910... 20, 30, vai. 10, 20, 30 aí, ela vai ser uma classe média. Primeiro, tudo bem, o distanciamento econômico da classe média para a classe operária é muito maior nessa época. Mas, em compensação, a classe média está muito mais perto da classe operária, dos negros aqui no Brasil. Que isso é uma coisa importante, né? A classe operária, nesse contexto, são os negros, né? Majoritariamente, né? Ele vai ser um membro dessa classe média que está muito mais próximo do negro, tal, de cidades muito menos... Esse termo eu odeio usar ele, mas acho que ele não cabe aqui. Periféricas, né? Aqui, na verdade, né, não é bem classe operária, né? São uns escravos ainda. Né? A escravidão acabou de 20 anos. Faz 20 anos, 30 anos que acabou a escravidão. O cara tá na rua, né? Porque tá todo mundo na rua. Tipo assim, classe operária no sentido bem amplo, né? Desde o cara... Trabalhador. O cara que vai trabalhar. Mas é isso, né? E essa classe média, como até o Timurão explica, né? Ela ainda se mistura um pouco nas próprias residências, porque uma parte da classe operária mora nos cortiços, em residências populares, então, tipo assim, tem uma relação social entre... Aí tem também o negócio do planejamento das cidades, no mesmo bairro, o Adoniran, ele narra como foi em algumas músicas dele, ele narra como foi a expulsão desse pessoal dos meios urbanos mais populosos para as periferias, né? Isso foi um fenômeno que se deu depois, né? Mas aqui já é uma coisa diferente porque a cidade tem ela tá muito mais misturada, né? Isso é aquela coisa também um pouco de urbanismo, né? Que a coisa vai evoluindo, então a gente vai chegar nesse patamar que a gente está agora, onde o centro da cidade de proletário, que você pode ver só mendigada, né? Um proletariado, você vai ver o pessoal que trabalha, quem é da classe operária vai trabalhar na cidade, mora ou na periferia ou mora fora da cidade. É uma coisa diferente desse cenário aqui de 80, 90 anos atrás, 80 anos... 100 anos atrás? Praticamente. De 100 a 80 anos atrás, onde a coisa ainda não tinha se processado dessa maneira. Como o Juliano falou, a escravidão tinha acabado há 20 anos atrás. Loucura isso. Em compensação, quando você chega já na Bossa Nova, você tem uma classe média, como ele explica, que já está nos edifícios, em Copacabana, quer dizer, está muito menos misturada já com o povão, né? Já é como a gente, na verdade, hoje, né? A gente vê hoje. Hoje é pior até do que nos anos 40 e 50, provavelmente. Hoje o fenômeno é pior porque até agora tá começando esse negócio onde a classe operária está expulsa da periferia saindo da cidade. Você tem aqueles bairros da puta que pariu que são bairros de classe média, né? Esses dias eu fui parar lá onde é que era mesmo? Aqui em São Paulo, Vila Leopoldina, eu acho que tem um trecho que é super classe média, assim, parece o Itaim, aí você dá 50 passos, você tá num lugar sinistro, com um CPTM, bizarro. Mas geralmente bairro de periferia tem uma parte que é classe média, mas é uma classe média baixa, assim, né? Então, uma aí classe você vê média que pobre. Começa aquela invasão, né? A população vai sendo expulsa cada vez mais. Hoje em dia tem muito isso. O que acontece o cara que mora pra fora da cidade até. Não mora nem na periferia, mora fora da cidade. O que acontece é que o centro vai ficando muito caro. Tipo, impraticável até pra classe média. E aí o pessoal vai pra periferia e aí
ali fica mais caro, e aí vai, enfim, o processo é esse, né? Vai se modernizando, tá? Isso aí é tudo também. O Bom, problema não é uma das explicações não é o programa sociais urbanismo de classe, exato, explicar tudo. Mas enfim. Mas aqui dá para explicar o problema de que a sociedade dele era muito diferente, né? O modelo, a situação que vivia ele, permitia essa conexão mais profunda com os negros da época, né? Uma conexão real, né? A pessoa coexistia num convívio diário, finalmente. E também temos que levar em conta o seguinte, o Brasil, né, diferente dos Estados Unidos, é um país miscigenado, em grande medida. Isso aí tem, inclusive, já até é uma explicação que diz respeito já à própria formação do samba em geral, né? Uhum. Que também facilita essa... Você vê que o samba ele é uma cultura popular nacional. Ele não é uma cultura negra nacional, no sentido como por exemplo, blues nos Estados Unidos. Blues não, porque a gente fez análise, morreu, parará, mas eu acho que o pessoal consegue entender, né? Seria, por exemplo, sei lá, como foi o soul, sei lá, como é que é o James Brown lá? Funk, que é aquela música de negro. A gente pode ter essa concepção aqui no Brasil com relação ao samba, se você tem uma visão mais profunda do problema. Claro, o samba é a música dos negros no Brasil, mas ele não é um fenômeno restrito aos negros, né? Ele é uma cultura nacional, finalmente porque o Brasil não é um país que tem essa segregação tão forte quanto os Estados Unidos. Finalmente, aqui também, a quantidade de negros é muito maior. Não porque o Brasil é democrático racialmente, como o pessoal fala, mas porque o Brasil é um país que praticamente só tem negro e mestiço. Existe, então, claro, uma explicação muito detalhada sobre o caráter da nossa escravidão, da nossa colonização, tudo com relação ao problema da segregação, né, que tem a ver com os portugueses, tudo, e o trato que eles tinham. Mas essa é outra explicação. Mas aqui, entrando nesse sentido, o que acontece nos Estados Unidos não é igual aqui por uma questão prática, né? O país, o Juliano deve saber aqui, quantos % de negros tem declarados? Acho que está em 55, 56. Declarados negros. Declarados. Negros, né? Mas negros. Aí tem o que o pessoal fala pardo. Não, dentro de negros tem tudo isso aí. Negros, mas tem um cara que também se considera branco, mas não é exatamente branco. Não é que nem o nosso companheiro Henrique Arias aqui. Se o cara pular a fronteira já na Argentina, ele já vai ser considerado negro. Então. Aqui não dá pra fazer as famosas leis de Jim Crow, né? Porque imagina, white people only, você tem meia só pra... Você nem sabe, como é que vai fazer esse busão aqui, vai entrar o cara marrom lá. Ih, onde é que esse cara senta aqui? Senta no corredor do ônibus aqui, preto, você senta no corredor, esse aqui branco. Aqui no Brasil não tem como. Então é um país muito miscigenado nesse sentido, né? Então a cultura é meio miscigenada, né? Que deu também abertura para esse fenômeno, como é o caso do Noel Rosa, que é um cara branco, né, de classe média, que entrou no negócio e inclusive foi aceito, né? Também porque ele, né, foi e... fez de fato, deu continuidade de fato para a cultura popular, né? Como a gente já falou, não era um músico para os brancos, era um músico popular de verdade. Então, essa questão do samba no Brasil, né? O samba não vai ser um fenômeno exclusivo dos negros, ele é uma música popular, né? Diferente dos Estados Unidos, que é um país segregado, né? Mais segregado, né? Nesse sentido, e ele, onde os negros são uma minoria expressiva, claro, mas uma minoria, muito expressiva na classe operária. Então acaba que o fenômeno toma aí formas diferentes, né? A presença dos negros na bossa nova também, a gente pode entrar nesse mérito, era muito menor. Mas eu não sei se é isso. Inclusive, a gente entra nessas digressões para explicar e eu me perco. Onde é que eu tava? A gente tava falando... Resumindo, a gente tava falando que... Resumindo, a gente tava falando que o ele nasceu. E aí, mas assim, resumindo, pra gente sistematizar, porque inclusive parece que não, mas tá passando rápido o tempo. Tá passando rápido. Quase acabando. Jazz, música de negros nos Estados Unidos, um país... de minoria negro. Do jazz a gente nem entrou no jazz. Falou do blues, mas é que... falou do blues. Caramba, a gente falou do blues, do funk, do soul, mas pessoas estão entendendo. Música negra norte-americana.
E Ela Bossa formada Nova, num música país- branca do Brasil. Calma, você tá misturando. Sistematizando. Sistematiza. Didi Mocó. Putz, os caras não sabem quem é Didi Mocó. O Kaká não sabe quem é Didi Mocó. Música negra nos Estados Unidos, um país de minoria negra e hiper segregado justamente por conta disso. Então, a música de negros nos Estados Unidos é uma música que ficou restrita justamente à população negra dos Estados Unidos. Falar do samba, que é uma música de negros no Brasil, significa não exatamente falar de uma música que ficou restrita nos negros. Porque falar de negros no Brasil significa falar da maioria da população, que é uma população mestiça. E essa segregação, inclusive, é econômica também e tudo mais. Então, Ele fala no por texto isso que a que segregação o Noel Rosa brasileira, no caso da segregação do Brasil, ela mais do que racial, ela é uma segregação econômica. O negro, pelo menos nesse momento, ele era assim, negro era senha para proletário, operário pobre. Né? Até hoje um pouco, acaba sendo triste, mas acaba sendo verdade, né? é tanto assim, tem anedota no futebol, né? Quando o futebol começou aos poucos aí, os negros conseguindo ocupar espaço no futebol, que antes era só da burguesia, da classe média branca, e os negros tinham a ideia seguinte, muitos negros falavam, como que era, Juliano, que eu comentei com você? Eu era negro antigamente, tipo assim, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que ele era pobre, que ele ganhou dinheiro jogando futebol e deixou de ser negro, mas o que ele queria dizer é o seguinte, ele era pobre, porque justamente o pobre era identificado com o negro. Eu acho que ele é racista. Então, hoje a esquerda, porque no burguês eu diria que vai dizer que ele é um cara racista, mas na verdade ele só está expressando justamente o problema. Uma pequenina realidade. Né? Pequenininha, né? Ele só está expressando um problema econômico muito real no Brasil, né? Que é isso. Quem é pobre no Brasil é negro. Se o cara deixa de ser pobre, ele identificava que assim, não, eu era negro antes, quando eu não jogava bola. Eu era negro, é foda. E tem essas anedotas no futebol que são interessantes. Eu tô até procurando aqui, né, no livro, eu tô com o livro aqui na mão. Não é nesse texto, né? Só que deixa eu achar mais rápido. O Henrique, que é detentor do livro, ele tem mais a manha, né? Que a gente começou a digressão do século aqui pra explicar. Explicando voltando aqui. Ele nasceu. Eu não ia fazer isso. Ele conheceu os caras, os Batista. Eu acho que a questão da Bossa Nova, né? Porque acho que a gente tem que fechar isso daí. Polêmica, deixar em aberto. Antes de continuar. Então, a questão da discussão, acho que é isso, que a Bossa Nova acabou, por fim, se tornando... Não, peraí, deixa ele terminar. Agora que o Chico tava... Eu ia fechar. Pode terminar. Não, beleza, fala aí porque tem a ver. Não, pelo amor de Deus. Ele nunca mais vai falar o que ele tava falando. Tudo bem, mas só o negócio que eu encontrei aqui, que ele cita o caso do bebop, né, que é interessante. No caso do Noel Rosa, que é branco, né, ele entrou no samba, né, mas ele não sequestrou o samba culturalmente, né, para os brancos, né. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente falou no nosso segundo ou terceiro episódio... Segundo, terceiro ou quarto. Do Música de Classe, onde a gente falou do jazz, bebop, né, a gente falou da história do jazz, a gente cita que, no caso do jazz nos Estados Unidos, os negros têm a sua música própria. Nesse caso era o jazz. Inclusive, o jazz era a maior cultura, né, musical dos Estados Unidos, mas era uma cultura negra, né, em grande medida. A coisa se desenvolve de uma tal maneira onde os brancos começam a ter inserção no jazz, né, e começam a produzir o chamado swing. Né, e isso provoca um sequestro do estilo pelos brancos, inclusive os negros começam a perder emprego, começa a ficar aquela coisa feia. Você vê que, e posteriormente ao swing, que foi sequestrado pelos brancos, o bebop aparece como reação a esse negócio. Uma reação em grande medida até política, né? Uma afirmação dos negros, era um estilo complexo. Tudo. Era a música que os brancos não vão conseguir tocar e de fato não conseguiram. Então. No caso aqui você vê que, por exemplo, a inserção dos brancos no samba não gerou essa reação. Você não tem, por exemplo, no samba o movimento Black Power samba,
que é tipo assim, morte aos brancos, samba é coisa de preto somente. Eu já vi falar, samba é coisa de Mas preto. é meio Mas fora um da negócio realidade. meio- Não, mas quando o cara fala que eu já vi o cara falar que o samba é coisa de preto como uma forma de afirmação do povo negro. Ah, não, nesse. Mas entendi. nunca vi, assim, não sei se o Juliano tem relatos aí, já que ele relata, em geral, as Não. pataquadas no Tição, mas tem. Eu nunca vi, pelo menos os caras que falassem assim, é coisa só dos negros. Não é uma forma de gueto, né? Porque não se pretende colocar o samba como uma forma de gueto. Pelo contrário, né? O samba, inclusive, hoje tá exportação. O samba virou exportação, né? Nem capoeira. Então. Tá na Austrália lá com o pandeirinho lá. Pelo menos tentando, né? E é nóis. No Não custa Japão. tentar, né? Não, uma coisa que eu achava que eu tava pensando em falar era o seguinte, também nessa época dele, eu imagino, né? Se você tem um tempo pra ter um violãozinho e fazer uma música, ele deve ter expressado mais a situação em volta dele mesmo. Né? Quem é que vai ter dinheiro pra ter um violão em 1910 gravar e mandar em rádio? Pra negrada. Acabou de sair da escravidão, aquela assim, agora eu vou ser violeiro, vou fazer um samba. Então, eu acho. Muito Isso é difícil fato acontecer também. isso. Então, isso já chegando no final, eu acho que isso é talvez a importância justamente do Noel Rosa, né? Porque o fato também que ele era de classe média, né? E aí, levando em consideração tudo isso que a gente falou no episódio possibilita, inteiro, né? Possibilita. de que ele tinha relações com o pessoal, de que ele, inclusive, era parceiro do pessoal do morro e tudo mais, ele foi o cara meio que assim, o responsável, junto com outros, mas talvez um dos principais responsáveis por ter transformado o samba no que a gente sabe que é hoje, né? Porque ele foi o cara que foi lá, colocou, procurou a rádio, conseguiu gravar os sambas, quer dizer, ele tinha esses recursos para fazer isso, né? Então, essa é a importância também do Noel Rosa como um cara, um divulgador do samba, e do samba mesmo, né? Não também De um samba de um samba X aí. mexido. Ele podia chegar lá e esquisito. No fim, né, ele, acho que a maior coisa, assim, que mostra que o samba dele foi reconhecido é a parceria, né, ele fala aqui, inclusive, né, ó, prova maior de que os moços da classe média de 1930 conseguiram impor ao povo o seu samba estilizado da batucada pela comunhão com a massa, está em que, tão logo se profissionalizaram, entraram eles a formar parcerias com os compositores das camadas mais baixas, como foi o caso de Noel Rosa fazendo sambas com Ismael Silva, um dos fundadores da primeira escola de samba, que é o Estácio. Você vê, isso daí é conhecimento máximo, né? Porque se fosse, você vê que no caso dos Estados Unidos lá, eles não se firmaram, tanto que a negrada caiu matando lá, construiu um outro movimento, um negócio difícil de tocar, porque os caras não vão conseguir tocar. Sai de mim, tá ligado? Se fosse o contrário, ele tava enrolado. O Noel Rosa tinha morrido de outras causas, né? É muito perigoso esse começo do século aí, né? Situação meio complicada, porque aprontar um... E tinha muito mais negros do que brancos, se for pensar, o país era ainda mestiço, mas era muito menos mestiço do que hoje. O pessoal que era negro mesmo, e era muito mais negro que branco. Eu queria fazer uma consideração, talvez duas, que são coisas... Só que a gente não terminou de fechar o paralelo, né? Não? Não. Que paralelo? Com o negócio da Bossa Nova. Pra mim que tinha terminado. Não, peraí, que a gente não envelopou. Falamos tudo, mas não envelopou. Está aí, né, no fim das contas, a explicação de por que o fenômeno é diferente, né? A gente falou de vários aspectos, problema do estilo, problema da época, né, o caráter da música, né? Então, nesse sentido, também você vai ver que a Bossa Nova vai ter uma adesão dos negros muito menor na música em si, inclusive tem relatos de sabotagem. Tem que ver que a adesão aí é muito pequena, né? Então, se for ver assim, de relevância mesmo, né? O Henrique tava até falando que tinha uma mulher que fazia... Não, é que por coincidência... o Henrique achou a matéria da moça... A Laíde Costa, que é famosa, mas ela tá com 80 anos, ela foi gravar um disco... Famosa não tem um centavo, pode ir da música atrás. popular brasileira, que eu nem vou falar o nome, não gosto. Mas tudo bem, não tem problema, vou ser preconceituoso aqui com a juventude. O Emicida, ela vai gravar um disco com o Emicida. Aí ela falou o seguinte, que, eu sou uma pessoa importante da Bossa Nova, mas ninguém lembra de mim porque eu sou negra. E é fato mesmo. Que o único negro que o pessoal lembra, e lembra menos também do que a média, né, é o Baden-Powell, que é...
Tudo bem. Pelo menos que a gente tem de cabeça, pessoal- né? Antes que alguém venha e fale, não, mas tem fulano, tudo bem, mas... Tudo bem, mas falando assim, pensa assim, o ser humano comum, tá ligado? A pessoa que não é que nem a gente, a pessoa que não apresenta um podcast sobre música e nem ouve música desse jeito, que nem a gente, que nem os ouvintes também estão, aquela pessoa normal que você conhece, né? Para pra pensar um pouquinho. Você fala pra ela, bossa nova, o que ele vai pensar? Não é nem no Baden Powell. No Baden Powell. É no O Baden Tom Powell é americano. Primeiro vai achar Eu não isso. sabe nem quem é o não sei Baden que, nem Powell, vai mas sa- tudo e bem. e não vai, vamos supor que conheça assim de nome, não vai saber que é negro. É, Também tem não, esse detalhe. o Baden Powell é um cara... as músicas são conhecidas e tal, mas às vezes, assim, É, de nome, o Você vê, pessoal... no caso dele, fica até obscurecido quem ele é. Fica famoso o que ele Baden fez. Powell eu fui conhecer com quase 30 anos de idade. Com esforço. Então, é aquela coisa, né? Então você vê que, ó, Graças ao PCO, inclusive, senão eu não teria nem conhecido. Não. você vê a diferença, né? O branco que foi pro samba, honestamente, teve adesão, se tornou uma lenda da música nacional. Enquanto os negros, super preparados pra caramba, porque tocar bossa nova é difícil. E aí, o Baden Powell é um cara bom. O Baden Powell é um cara bom, os maiores, caras vão inclusive, lá. internacionalmente falando, ele É. é considerado um dos maiores violonistas. Então, Você- os caras vão, eles entram pro movimento, tem a maior sabotagem e eles ficam secundarizados. Eles ficam, tipo, de escanteio. E no caso Por dele... mais que seja um escanteio de fama, né? Eu queria ser o Baden Powell, nossa É. senhora. Mas se você compara com os outros caras que são brancos, eles ficam mais famosos. Né? Então você vê a diferença do movimento de negros que acolheu o branco honestamente e o movimento de brancos, né? Finalmente a classe média brasileira identificada com os brancos, e a recepção dos negros nesse movimento que tem um viés pequeno burguês. Fala de coisa pequeno burguês, se processa no meio da pequena burguesia, tudo, usa meios da pequena burguesia para existir, né? Então, E no caso do Baden Powell, inclusive, né? Bom, aí já fugiu. pode falar, dessa fica à vontade. Não, porque ele é um cara que era um representante de uma tentativa de, inclusive, trazer elementos da cultura negra para a Bossa Nova. Ele finalmente gravou com o Vinícius de Moraes os afro-sambas, né? Se não fosse, inclusive, eles, viu? A coisa ia ficar pior. Exatamente. Essa Então. iniciativa do Vinícius dele É. deu uma agitada no pedaço, né? Voltando, então. Voltando, acabou. Né? Voltando, acabou. Esse livro, antes que a gente... Esqueça da né? bibliografia. O livro é Música Popular, um tema em debate, do José Ramos Tinhorão. A gente leu o capítulo justamente que fala sobre o Noel Rosa, que é um capítulo Menino Noel Rosa e Meninos da Bossa Nova, um paralelo. Esse livro aqui, para quem não gosta de Bossa Nova, é recomendável porque o Tinhorão avacalha todos eles da Bossa Nova, sem perdão. Melhor estilo tinha. Eu vou mostrar para vocês depois, mas fica suspense. Aí, é isso, né? Acabou. Então, só para quem for perguntar, que a gente não termina superficialidades, o Noel Rosa morreu de tuberculose, tá certo? Ele foi sepultado no cemitério do Caju. Não falamos do negócio do cabaré, né? Ele foi apaixonado não por tem relevância. umas mulheres. Tem a importância das mulheres, mas é como todo poeta, né? Como todo bom sambista. As musas, como né? todo bom sambista. A Ceci é uma musa, a principal amor dele, tem acho que umas, 5 músicas pra ela. Foi o que ele conseguiu compor antes de morrer, que finalmente ele morreu muito cedo de tuberculose, com apenas 26 anos, em 1937. No Rio de Janeiro, onde ele nasceu, foi sepultado no cemitério do Caju. Teve aí as suas parcerias com os elementos do samba, né? E aqui a gente procurou explicar um pouco esse fenômeno que pode ser muito mal compreendido, né? Principalmente quando por meio do sectarismo. Quando a gente procura, a gente vive falando aqui que tem que ser menos sectário para pensar as coisas dessa maneira aqui. Então, eu acho que ficamos por aqui, né? A gente volta na semana que vem com mais um tema envolvente aqui da cultura popular, né? Da música popular, né? Logo, logo, atendendo a pedidos, estaremos falando aí de Bossa Nova. Já deixo, né, a deixa. Não, teve pedidos mesmo? Teve, eu vi que teve. Um monte de gente já tá falando. Porque começou a coçar o tema, né? A gente fala, vai contornando, não sei o que e tal, e acaba coçando o tema. Pode crer. Mas bem, a gente vai ficando por aqui. Vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ser membro, se for possível. E acompanhar o podcast Música de Classe toda semana, às sextas-feiras,
se eu não me Meia-noite. engano... Não, não meia-noite, não. 3 doido. horas, né? 3 horas. Não, antes da análise da... É, 3 horas Depois da da tarde. análise Depois da Depois da análise, análise se internacional. tiver algum atraso, ele é veiculado à noite. Que 15 horas, cara. Foi 15 horas, Foi o certo. que aconteceu Muito na outra obrigado semana. e até a próxima semana.